verdade, hoje eu pretendo não tomar muito tempo de todos, provavelmente vocês têm atividades mais tarde, etc. Então, é mais apresentar para vocês uma ferramenta que eu acho bem interessante para quem não conhece, né? E para quem já conhece, talvez possa até participar da discussão, trazendo novos insights e etc. Mas é para a gente criar. eh, Robozinhos, né, dentro do Gemini de uma maneira simples, porque é possível fazer isso com o ChatGPT e etc., que aí demanda um pouco mais de informação, mas com o Gemini, o Gemini, como preferirem, a gente consegue fazer um robozinho rapidamente e que ele consegue nos ajudar de maneira muito eficiente, tá? Então, para mim, isso funciona legal e a gente pode fazer com que esses robôs funcionem tanto para as nossas atividades offline, vamos dizer assim, fora das nossas aulas, por exemplo, como também podem ser robôs que a gente pode utilizar para as nossas aulas ao vivo, interagir com os nossos alunos e etc. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, já para vocês verem o exemplo do que eu estou falando, tá? Então, a gente tem aqui o Gemini, que provavelmente todos já conhecem, já deve ter utilizado e etc. E a gente tem os nossos gens aqui, que são os nossos robozinhos que a gente pode utilizar fora dos nossos chats aqui. E são eles que proporcionam para a gente aí discussões mais específicas e etc. Tá? O próprio Gemini já traz para a gente alguns robôs já personalizados por ele, mas a gente pode criar os nossos próprios aqui. Então, por exemplo, eu criei já 4 robôs aqui que interagem comigo. Então, um robô visando aí criação de conteúdo para aula ao vivo, um robô simulando pacientes. Eu sou fisioterapeuta, tá? Então, isso para as minhas aulas se torna bem interessante. Um robô para quando eu quero aplicar um conhecimento prático para uma aula que eu estou ministrando. Então, por exemplo, quero dar uma aula de um conteúdo X, eu peço para ele aplicar esse conteúdo a rotinas do dia a dia de um profissional fisioterapeuta e etc. Então, ele traz para mim questões relacionadas a isso. E aí, eu trago mais voltado para uso pessoal, né? Mas que eu acho muito interessante, que a gente pode aplicar isso para tantas outras coisas, e inclusive a gente pode ensinar os nossos alunos a fazer isso, né? Eles terem um professor personalizado, vamos dizer assim. Então eu criei um robô que é um professor de inglês e que eu converso com ele no dia a dia, eu mando mensagens para ele, ele conversa comigo sobre tudo. Eu coloquei que a gente pode colocar desde coisas do cotidiano até conversas políticas que a gente pode ter. E além da gente conversar, quando eu escrevo para ele, quando eu converso com ele analisa aquilo que eu falo em termos linguísticos, etc. E ele me corrige, é como se ele estivesse me dando uma aula de inglês ali, me ensinando algumas coisas que eu preciso ainda evoluir, né? Então, são coisas que a gente pode, inclusive, colocar para os nossos alunos. Criação de algumas ferramentas onde eles podem discutir sobre isso, certo? Então, eu vou colocar aqui para funcionar, por exemplo, o meu simulador de paciente, que eu vou dizer aqui para ele: olá, como posso ajudar? E aí eu disse para ele que ele pode criar vários casos, né, independentes, sem eu saber quais são esses casos relacionados a disfunções musculoesqueléticas, que é a área que eu tenho domínio, e aí ele simula toda uma conversa com o paciente. Então, cada hora que eu conversar com ele, vai ser um caso. Não necessariamente eu vou ter sempre o mesmo diagnóstico, e eu não sei qual é o diagnóstico desse meu paciente aqui. Então, ele me apresenta uma conversa de um paciente e eu consigo evoluir esse bate-papo com ele. Então ele comenta lá comigo que está com uma dor na lateral do quadril. Eu posso perguntar para ele: ah, não li tudo, né? Já pode ter até falado sobre isso. Quando foi que a sua dor começou? Começou. E aí ele já vai interagir aqui comigo. Ah, começou há cerca de 2 meses, era só um incômodo, etc, etc, etc. E eu posso levar isso, por exemplo, para dentro de uma aula ao vivo. Ah, conversamos sobre
dois casos hoje. Então, eu coloco para o chat para ele ficar restrito a esses dois casos e gerar uma simulação de um paciente aqui, onde eu posso falar para os meus alunos me ajudarem e fazerem perguntas no chat, aonde eu posso questionar aqui o meu paciente e ele me dá uma resposta diretamente, tá? Então, criar esses robôs é muito de acordo com a nossa necessidade. Como eu coloquei aqui, é um exemplo que eu utilizo dentro da minha realidade da fisioterapia. Então, eu posso simplesmente vir aqui, voltar nos genes aqui e criar o meu novo robô. E aí, eu dou um nome para esse meu robô. Então, posso colocar qualquer sugestão aqui, se depois vocês quiserem criar um para vocês. Igual eu falei, pode ser um professor auxiliar para vocês, para uma tarefa que vocês tenham, ou pode ser uma interação em sala de aula. Tá? Depende daquilo que vocês quiserem, podem ir criando sem problema nenhum. É bom criar rotinas, né, que a gente consegue repetir esse gene, consegue dar subsídios aí para ele com mais frequência. Então você dá um nome para ele e você faz uma descrição, principalmente daquilo que ele faz. Então, o professor Edmilson é professor de imaginologia, né? De interpretação de exames de imagem. Então, vamos colocar imagem, um nome aqui, tá? Me ajuda, tá, professor? Então, descreva o seu gene e o que ele faz. Você é um profissional da radiologia e você me ajuda a apresentar as terminologias. Pode falar, professor? Professor Lucas, só uma dúvida minha. Você está fazendo uma descrição do que ele pode fazer, não é isso? Isso. Então, E a alimentação que eu faço para o Gemini é a descrição que ele tem que fazer. O banco de informações que ele tem é a própria internet, né? Ele vai fazer. Eu tenho que colocar coisas desse banco de informação. própria internet, ou senão você tem aqui, ó, adicione arquivos de referência. Perfeito, beleza. Tá? Então, se você já tem um material que você utiliza, suas aulas, outros seus materiais de referência para as suas aulas, você pode adicionar esse material aqui e ele vai pesquisar no material, mas também vai buscar como se fosse o chat mesmo, de uma inteligência artificial, e vai buscar isso na internet. Perfeito. Por exemplo, eu poderia utilizar um conteúdo específico de uma aula e eu trabalharia, eu alimentaria eles com essa informação e passaria a utilizar ele como uma ferramenta daquele tópico específico, então, da minha Pode, aula. então, pode, por exemplo, eu posso criar aqui aluno questionador. Então, esse vai ser o nosso robô. Então, você é um aluno do ensino superior e que tem muitas dúvidas durante a aula, tá? Então, esse é o aluno. E daí você vai dar as instruções para o seu robô. Como é que você quer que ele atue? Então, você coloca lá. Você é um aluno que cursa radiologia, radiologia e deseja ser um profissional diferenciado no mercado. Para isso, você presta atenção nas aulas e você faz perguntas com muita frequência para o professor da disciplina. Essas perguntas são sempre relacionadas ao conteúdo e que desejam aprofundar aquela discussão e, além disso, levar o conhecimento para a aplicação na prática. Tá? Então, de uma maneira. É lógico que a gente pode colocar muito mais aqui, inclusive, em alguns casos, você pode utilizar a própria inteligência artificial para escrever essas instruções. Lucas, então esse seria o perfil e o comportamental da inteligência.
Isso. Então, por exemplo, é Tá. isso mesmo, professor. Ali no meu caso do meu paciente, eu escrevi que o perfil do meu paciente, ele é um perfil que não tem muito conhecimento sobre linguagem, inclusive ele utiliza de linguagens bem simples e etc. Eu já utilizei um robô que ele era um paciente mais agressivo, onde ele queria confrontar as informações e etc. Então, às vezes, você quer gerar conflitos dentro da sala de aula, conflitos no bom sentido de questionamentos e etc. Você pode personalizar o seu robô. Ele vai ter a personalidade que você for dando para ele. Então, quanto mais informação você colocar, quanto mais instrução você colocar aqui para ele, melhor e mais personalizado ele vai ficar. Tá? Então, é da nossa imaginação. Olha lá, eu coloquei aqui para a inteligência trabalhar em cima daquilo que eu já tinha escrito. Ele não conseguiu reescrever. Então, em alguns casos ele faz, em alguns casos ele não faz, tá? E aí, se eu quiser adicionar alguma coisa que eu possa adicionar, como referência de uma aula, materiais que eu utilizo em sala de aula e etc., eu consigo. Ou, e também eu posso utilizar das nossas ferramentas aqui do próprio Gemini, né? Se eu quero fazer uma pesquisa mais profunda, nos Canvas com as imagens, criar somente as imagens e etc. Então, eu deixo normalmente no padrão e aqui eu vou testando. Aí aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha aula, o meu material de aula. Olha, eu vou. Aqui é só um teste, tá? Então, eu nem salvei o robô ainda. Então, eu posso começar a testar esse robô e fazendo as alterações de acordo com as respostas que ele me der. Ah, não gostei ainda dessa personalização e etc. Então, eu coloco aqui, chat, hoje vou ministrar uma aula sobre tomografia computadorizada e minha abordagem será focada na interpretação das imagens abdominais. Pode ser? Vamos ver o que ele vai falar. E ele traz, né, que é somente para fins informativos, principalmente nós que vamos sempre trabalhar temas relacionados à saúde, ele sempre vai ter esse cuidado, tá? Então, lá, a resposta dele, professor, que massa. Então, eles começam a se comportar com o aluno. Tomografia de abdômen é, para mim, um dos maiores desafios, porque tem muitas estruturas próximas e as variações anatômicas aparecem o tempo todo. Eu quero muito sair do básico e ver a lesão e entender como a gente entrega um exame de excelência técnica. Aproveitando esse gancho de interpretação, eu tenho uma dúvida sobre a dinâmica de contrastes. Sabemos que o fígado tem aquele suprimento sanguíneo duplo. Na prática, quando o senhor está avaliando a suspeita de um carcinoma hepatocelular versus hemangioma, qual é o pulo do gato no time de aquisição das fases arterial e portal para que a gente não perca o washout? Nossa, ele está aprofundando muito, provavelmente. Tá? Então, não sei que nível de profundidade ele está. Mas eu posso utilizar essas perguntas aqui para gerar conteúdo para minha aula, por exemplo. Então, eu coloquei aqui e falei, opa, isso aqui pode ser um exemplo interessante. Então, por que eu não coloco um exemplo na minha aula de uma tomo do fígado, trazendo essas informações de um carcinoma hepatocelular e etc. Tá? Então, eu posso colocar aqui essas informações. Ou senão, eu posso ajustar, baseado nisso aqui, o que eu quero que ele faça. Ah, ficou muito profundo, ou uma discussão que não é pertinente para o nível dessa turma e etc. Eu ajusto nesse chat aqui. E aí ele vai ter essa personalidade aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, que você é um aluno questionador e que gosta de desafiar o professor em sala de aula e duvidar, inclusive, daquilo que ele está falando. Ou seja, você gosta de gerar debates acalorados com o professor. Vamos ver se ele muda o comportamento dele.
Olha lá. Ah, você é um aluno questionário que gosta de desafiar o professor de radiologia, vou colocar aqui, em sala e duvidar, ok? Vamos ver se ele já vai se adaptar. Chat, vou dar uma aula de raio-x de interpretação de exames músculo-esqueléticos. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Sensacional, professor. Radiologia musculoesquelética parece simples para quem vê de fora, mas eu sei que o segredo está nos detalhes anatômicos. Eu quero ser aquele profissional que o ortopedista confia de olhos fechados. Então aqui ele ainda está com outro, ele ainda não atualizou provavelmente, tá? Mas olha lá, já trouxe outra visão. Muitas vezes, casos de trauma agudo, o paciente chega com muita dor e não consegue fazer posicionamento perfeito, até que o ponto a gente pode aceitar uma incidência fora de norma, sem comprometer a visualização de uma fratura por avulsão ou uma luxação sutil. Já é uma pergunta muito interessante, né? Então, isso aqui é uma pergunta extremamente prática para quando a gente está dando uma aula de raio-x, posicionamento, incidência e etc. Poxa, é legal. Talvez eu não tinha nem pensado nessa abordagem. É o caso nessa abordagem aí de paciente politraumatizado, que a gente não tem como fazer, muitas das vezes, pela condição do paciente, o AP verdadeiro, o PA verdadeiro, o perfil verdadeiro, ele tem que utilizar a prática, né, os recursos Isso. do equipamento. Interessante, eu Perfeito. gostei. Perfeito. Então, assim, a gente pode utilizar esse nosso robô para gerar dúvidas como alimento para a gente criar os nossos slides, ou a gente gerar um debate, etc. Até porque o nosso desafio com as aulas online é ter essa interação com o aluno para a aula deixar de ser extremamente expositiva e a gente conseguir chegar na dor do nosso aluno e tornar aquela aula interessante. Então, é sempre bom a gente ter um problema, a gente criar uma situação, criar uma história para o nosso aluno. Então, eu já utilizei o robô, por exemplo, onde eu colocava os slides da minha aula e eu pedia para ele gerar toda uma história por trás dessa aula, para que eu pudesse contar, na verdade, uma história onde facilitaria o aluno a ter aquela aprendizagem, porque a gente sabe que quando eu vou contar uma fofoca, né, todo mundo presta atenção, todo mundo fica atento naquilo, quando as pessoas querem saber o que vai acontecer em relação a alguma coisa, a gente consegue chamar mais atenção, captar esse aluno e etc. Então eu posso ter um robô que me ajuda a criar essa história. Obviamente a gente tem agendas que são cheias, a gente não tem tempo muitas vezes para ficar refinando todo esse conteúdo, então eu posso buscar robôs que são mais específicos aqui, dependendo da minha demanda, para fazer todo esse refinamento. Então, isso gera para a gente, acelera, né, o nosso processo, o que é importante, né? Então, por exemplo, você quer, na sua aula, você quer toda a aula, eu vejo que vocês fazem a questão de ENAD aos finais da aula, mas vocês podem gerar, por exemplo, duas questões sobre aquela aula antes de chegar no ENAD. Ó, pessoal, terminamos aqui a nossa atividade, tenho duas perguntinhas antes da gente fazer a questão ENAD. E aí você pode pedir para o chat já gerar essas duas questões e você colocar na sua aula já com respostas, trabalhado a execução e etc. Então você já pode fazer isso de maneira automática. Coloca o seu slide e pede para ele gerar o conteúdo, pede para ele gerar essas perguntas de maneira é, automática, o que facilita muito para a gente. Né? Ou às vezes, quero deixar 5 questões para vocês responderem e vou deixar lá na sala do café depois para vocês poderem completar o conteúdo de vocês. O chat gera essas 5 questões e você só confere se está tudo certo, se bate com aquele conteúdo que você ministrou e tudo mais, e você não precisa ficar fazendo essas 5 questões, detalhando e etc. Então a gente consegue acelerar o nosso processo, que a ideia é muito ter alguém que possa nos ajudar nesse processo, tá? Vocês conseguem ver a aplicação desses robôs nas aulas de vocês ou para as tarefas de vocês? É possível, né? A gente consegue pensar. E quanto mais a gente usa, pessoal, mais ideia a gente começa a ter. Pô, e se eu tivesse alguém que fizesse isso aqui para mim? Aí você escreve para o robô e ele te auxilia.
É óbvio que a gente sempre precisa trabalhar junto com ele, a gente precisa revisar, a gente precisa fazer o detalhamento, mas à medida que a gente começa a processar essas instruções aqui, quanto mais refinado isso aqui fica, mais informação ele consegue nos dar de maneira precisa, para aquilo que a gente realmente deseja fazer. Fala, Gi. E elaboração de slides, porque ele tem um recurso do Canva aqui, né, Lucas? Tem. Pode explicar um pouquinho? Eu não trabalhei com os slides, tá? Acredito que ele vai trazer principalmente hoje informação trazendo texto. Não, vamos verificar. Vou cancelar aqui. Porque o Vamos que eu fazer o. pensei, se eu enviar uma unidade temática, por exemplo, de um Uhum. material didático, se ele conseguiria, claro que com o meu comando, elaborar esses slides seguindo tópicos específicos para abordagem em aula. Ao vivo. Então, discussão. Você é um profissional experiente na criação de slides de aulas para o ensino superior, com grande conhecimento de design e educação. Então, vou colocar na instrução dele. Você deve criar, criar slides para as minhas aulas com designs modernos e que atraia a atenção dos alunos. Os slides, vamos colocar aqui. Você deve seguir o. Como é que você falou, Gi? O, a informação, a teoria que você colocou ali? Usando o material didático como referência, a O unidade material. temática. Isso, seguir o material didático Alguém já pega um livro aí como para enviar para o Lucas, gente. referência. Se Vou alguém mandar tiver aqui, peraí. um livro como referência, quero que seja slides que proporcionem uma experiência única de aprendizagem à turma. Vamos ver, o Canva eu nunca utilizei aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer. Deixa eu parar de compartilhar aqui para acessar o chat. Ou senão eu vou pegar um artigo meu aqui, não tem problema. Já faz um teste aqui. Ah, pode ser um artigo mesmo. Deixa eu colocar aqui. Porque o livro vai ser completo, Vai, então vai demorar para subir. vai. Então vou até salvar para ficar mais fácil aqui da gente visualizar. Olha lá. Iniciar conversa. Chat, eu tenho esse artigo, vou pegar mais em inglês porque é o que eu tenho rápido acesso a esse artigo em inglês e quero que você produza esse material na língua portuguesa do Brasil. Então, deixa eu pegar um arquivo que tem aqui, perdão, anatomia do bíceps braquial. Então, ferramenta. Canva. Vamos ver o que ele vai trazer aqui no Canva. Ainda dei o artigo em inglês, ainda dei o trabalho para ele ter que traduzir. Olha lá.
Ela vai ficar pronta em alguns minutos. Então, pode ser que demore um pouquinho mais pela complexidade que tem de gerar tudo isso. Não sei se ele vai gerar algumas imagens e etc. Tá? Existe um outro, que depois eu até posso compartilhar com vocês, e aí eu deixo porque esse ele demora bastante para gerar. É um robô já, o próprio Gemini ele já dá como opção para a gente utilizar. E aí ele vai criando uma história baseada no que a gente falou. Aqui, ó, ele deu. Cabeça longa do bíceps braquial, anatomia, função, lesões e estratégias de tratamento. Ó, tem que corrigir, né, algumas questões de português e etc. Mas olha lá, ele já me traz um slide é, que não está feio, né? Então, visão geral do problema, tendão de cabeça é reconhecido, que não me sejam procedimentos aceitos, ainda há controvérsia em relação a isso. Os fundamentos anatômicos, a apolia de reflexão, a função biomecânica. Olha, me apresenta slides que eu demoraria alguns bons minutos para poder realizar esses slides, tá? Baseado no artigo que eu coloquei. Olha lá, ruptura, estabilidade da cabeça longa do bíceps, classificação, todos ilustrados, ó. Então, com variação de design, né, que quebra um pouco a monotonia das nossas aulas, traz tabela, traz imagens aí que deve ter tido no artigo, ele buscou na internet. E aqui, aí traz as fontes das imagens. Então ele criou, né, Gi? Então ele criou aqui com prompt, Bacana. com prompt curto, mas às vezes, pessoal, temos que dar uma aula e às vezes a gente não tem os slides prontos. Isso aqui quebra um galho grandíssimo, porque o que a gente vai ter que fazer aqui é adaptar o conteúdo, colocar uma coisa que a gente quer, personalizar do jeito que a gente gosta de dar nossa aula. Mas pelo menos eu não tenho mais todo aquele trabalho de ficar colocando caixinha de texto por caixinha de texto, começar o negócio do zero e tudo mais. Então a gente consegue, e aqui a instrução que eu dei para ele ainda está muito superficial. Então eu posso aprofundar essa nossa instrução para ele aqui e ele vai gerar aqui um conteúdo. Eu coloquei um, 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 um artigo inteiro para ele, então se eu restringir o meu conteúdo na hora de dar instrução e etc., ele vai provavelmente me gerar mais informações e tudo mais, tá? Então, é uma opção bem interessante que a gente pode utilizar com esse robô, por exemplo. Eu gostei bastante, viu? Achei legal, tá? É, Posso criar imagem, posso fazer uma pesquisa profunda, né? Então, quero saber. Ah, porque daí ele não vai estar aqui, tá? Então, ele não vai condizer com aquilo que nós propusemos como ação para ele. Aqui é a ferramenta, a gente precisa seguir com o Canva por conta daquilo que nós fizemos com ele, tá? Mas eu posso criar um outro robô que eu queira utilizar para aprofundar conhecimento, criar tópicos para aquele artigo, por exemplo. Então, pegue esse texto e crie 10 tópicos interessantes para eu inserir na minha aula. E aí ele vai me criar esses 10 tópicos baseados num tema. Então, posso colocar um livro nosso e pedir baseado nisso, quais seriam os temas que você utilizaria para aprofundar aquele conhecimento. Então, ele vai buscar coisas que não estão inseridos no nosso livro, que você pode abordar em sala de aula e tudo mais. E aí são robôs que a gente vai criar de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que a gente precisa. E aqui eu estou fazendo coisas voltadas para a aula, mas eu posso fazer coisas voltadas para a nossa rotina do dia a dia, que a gente tem que fazer, atividades relacionadas à parte acadêmica ali para criar. Eu posso colocar aqui para ele fazer e ele me gerar outros tipos de produto que não necessariamente seja um slide de aula ou seja um material específico para aquela aula. Pode ser um material de apoio para mim mesmo e etc. Tá? Como eu falei, depende da sua necessidade, daquilo que você deseja fazer para a sua rotina. E também instruir os alunos. Pessoal, cria um robozinho para vocês estudarem sobre esse tema aqui. E pronto, e deixa um passo a passo para eles lá criarem o robô deles e ficarem conversando. Igual eu adoraria que meus alunos ficassem conversando com um paciente. Poxa,
simula esse paciente com vocês aí e todo dia você chama um paciente para conversar. Olha o tanto de criação que o meu aluno precisa ter em termos de raciocínio para, poxa, estou conversando com um paciente, uma linguagem aqui apropriada, que eu preciso explicar para ele, que eu preciso descobrir o que ele tem, etc, etc, etc. Então, eu posso colocar lá para ele, ó, depois de 10 perguntas que você fizer, que eu fizer para você, eu quero que você me dê a resposta do seu caso. E aí eu vou fazer 10 perguntas e no final ele me gera o diagnóstico, por exemplo. Então, a gente pode utilizar tudo isso com os nossos alunos. Mais algum comentário que vocês queiram fazer, pessoal? Dúvidas? É utilizar, né? A parte interessante é essa. É fuçar, na hora que está trabalhando, putz, isso aqui está me dando mais trabalho do que eu esperava. Pô, deixa eu ver se eu não tenho uma ferramenta que possa fazer isso aqui para mim, Uhum. né? Igual esse meu professor de inglês ali, me veio a ideia quando eu li uma matéria que estavam aprendendo japonês no chat GPT. Falei, putz, tá, japonês eu não vou aprender. Mas e se me colocarem ali para eu refinar o meu conhecimento de inglês? Se eu tiver um professor que faça isso comigo? Aí eu criei esse robozinho, gente, ele conversa comigo literalmente e fala depois, ó, você errou, essa conjugação verbal, essa preposição não está certa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu pedi o inglês britânico, que eu prefiro, e ele me dá linguagens específicas utilizadas na Inglaterra e tudo mais. Então, assim, é baseado naquilo que a gente realmente quer que ele faça, tá? E eu posso pedir para o meu aluno fazer isso. Oi, professor Edmilson. Lucas, tira uma dúvida minha. Existe alguma ferramenta do Gemini que eu consiga agregar dentro do próprio slide e ali eu gerar uma interação mais dinâmica? Eu acho que não, professor. Isso é uma ótima É pergunta porque e é seria. porque é porque o que acontece? Eu gosto de repente trabalhar com casos práticos, por exemplo, simular um atendimento de emergência com tomografia, com raio-x e tudo mais, e colocaria uma situação. Aí chegaria um politrauma, por exemplo, que seja, né? E de Aham, repente é clicar em um momento, montando uma figurinha ali, algo do tipo, né? E aí gerar essa interação. Então, será que é isso. possível? Acho que não, né? O, o que você consegue fazer é compartilhar a tela do Gemini, e aí depois eu compartilho com vocês um robozinho do próprio Gemini, tá? Ele já dá isso pronto ali pra gente, que chama Storytelling, se eu não estiver enganado. E aí, só que esse demora, tá? Então esse a gente tem que fazer com bastante antecedência e tudo mais. Por quê? Você coloca uma situação para ele e é como se ele estivesse gamificando aquilo. Então você coloca a situação, ele vai fazer isso virar uma história. Então ele cria textos e fotos e ele leva você para uma situação. E quando você chega ao final desse texto, ele te dá duas opções. Ah, você quer tomar a decisão A ou tomar a decisão B? E aí você clica, quero tomar a decisão B. E aí ele continua essa história baseado naquilo que você escolheu. E que pode ser, às vezes, ele não é nem que delira, ele não tem um conhecimento específico, então pode ser uma opção um pouco absurda e uma opção mais correta. E que você pode utilizar isso, inclusive, em sala de aula. Ó, pessoal, essa opção aqui, obviamente, que não é por isso, por isso, por isso, por isso. Então vamos para essa opção aqui. E aí ele vai te contar a outra parte da história com imagens, e depois vai te dar mais duas opções. Agora, o que que você quer fazer? Isso ou isso? Então talvez você possa utilizar isso, professor, numa aula que você esteja. Você coloca bem detalhadozinho. Quero estar no hospital, meu paciente chega politraumatizado, relatando dor abdominal, ou o paciente com confusão mental, e isso, e aí provavelmente ele vai te levar para escolher qual o exame que você quer fazer, e etc. Ou você já pode escrever isso para ele, inclusive. Ou criar um robô que você fala, ó, eu quero que você me coloque em situações onde eu preciso fazer escolhas. Então, sempre eu vou criar um caso para você, a gente vai conversar e você sempre me coloque três opções para escolher o caminho que eu desejo seguir dentro da nossa história. E isso ele vai conduzindo para você. Só que aí é só texto e você precisa compartilhar a sua tela do Gemini com os seus alunos para poder ter essa interação, tá? A gente ainda não consegue, pelo menos eu não conheço, tá? A gente não consegue incluir a a ferramenta do Gemini dentro dos slides para a gente fazer isso de maneira mais dinâmica, que seria extremamente legal. Eu concordo com isso.
tá? Perfeito. Mas dá para. Você é do Rio de Janeiro mesmo, professor? Pergunta aleatória. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, cidade que Nova a Gislane Iguaçu. nunca quer conhecer, não quer vir conhecer a nossa unidade Vai, aqui do Rio de Janeiro. vai lá, gente, coisa boa. Eu sou nascido em Petrópolis. Sou nascido em Do Petrópolis. lado aqui, do lado. Mas É. tinha hábito de descer a serra? Não, não, Pô, não então tu tinha não lá. conhece a maravilha do Rio de Não, Janeiro. não, não conheço, de fato. Minha família mora em Três Rios, né? Minhas tias e primas moram em Três Rios. Mas eu não tinha hábito de descer a serra, não. Fui poucas vezes para o Rio de Janeiro. Mas que bom, fico feliz com toda essa diversidade aí. Gente, é isso, era a apresentação mesmo daquilo que a gente pode utilizar para facilitar o nosso trabalho e também para interagir com os nossos alunos, tornar aulas com dinâmicas diferentes, às vezes surpreender o aluno por isso e etc. Né? A gente tem esse desafio das nossas aulas online, não é fácil para a gente ficar 1 hora e meia, né? E também a gente ficar falando 1 hora e meia com a tela gera um desafio para a gente. Então, a gente conseguir trazer tarefas onde o aluno possa discutir, e principalmente uma coisa que a gente discute bastante, pessoal, é gerar o interesse do aluno estar na aula ao vivo conosco, porque a aula ao vivo tem um valor muito importante. E os alunos muitas vezes, eu depois vou assistir essa aula, não tem problema, perdi, depois eu assisto. E aí, à medida que o aluno ele começa a perceber de que para ele ter de fato o conhecimento, é importante ele participar da aula, a gente vai conseguir aumentar o nosso quórum aí nas nossas aulas online, o que é extremamente importante em termos de instituição, a gente ter esse aluno participativo, tá? A gente pensa, a gente hoje precisa, e agora uma fala de gestor, e vocês fazem parte disso, né? A gente precisa hoje pensar muito na manutenção do nosso aluno dentro das nossas atividades, tá? A gente tem essa mudança do marco regulatório hoje, então a gente evitar a evasão dos nossos alunos que estão conosco hoje é extremamente importante e extremamente saudável para a nossa instituição e para a nossa marca, então, e para a nossa companhia. Então, as aulas ao vivo são ferramentas importantíssimas, né? E que Gislane também utiliza isso como parâmetro para poder ter aí uma visão de como estão as turmas dos cursos, se eles estão participativos, quanto mais participação, quanto mais atividades eles fazem, mais sinais que a gente tem de que eles vão permanecer conosco. E quanto menos atividades eles fizerem, menos a gente tem aí a percepção, né, de que eles podem nos deixar em algum momento, tá? Então, as aulas interativas podem nos auxiliar bastante em relação a isso, tá? Lucas, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela Eu presença que de agradeço. vocês. Já criei meu robozinho para praticar inglês, estou aqui testando Aí, nesse momento. legal, não é, Gi? Legal, nunca tinha pensado Isso. nisso. Isso aí. Ó, cria um robô, já vai pensando nas férias, cria um robô para fazer guia de turismo para você. Ah, eu já fiz Nossa, isso no chat. então, e aí você vai Montar colocando, roteiro ó. de viagem, isso E aí já. coloca o que que você gosta, o que que o casal gosta de fazer, a gente gosta de restaurante, a gosta de museu, e eles, putz, é muito legal. Júlio, tinha Bacana. levantado a mão? Não? Então tá bom. Foi engano. Perfeito. Obrigado, gente. Prazer conhecer vocês. Precisando de alguma coisa, fiquem à vontade por nos acionar, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Até gente. Boa mais. Tchau, noite. tchau. Até.